Flávio, análise dessa vitória do São Paulo, vitória importante, que coloca o tricolor na liderança. É bem verdade, como a gente citou, segura um pouco a empolgação, mas também tem que dar aquele gostinho de vitória e o gostinho de líder pro torcedor que estava há algumas partidas, Flávio, se preocupando contra o rebaixamento do Paulistão. E também, aliás, lutando também, por que não, né? Contra o rebaixamento do Brasileirão, porque é o que o torcedor imaginava. Mas agora, com este início, Flávio, dá para olhar um pouquinho mais adiante. Sua análise desse jogo, Flávio, boa noite. Boa noite. Olha, por qualquer coisa que não dá pra gente entender direito, o São Paulo sempre tem vantagem com o Flamengo. O Flamengo é freguesão do São Paulo, principalmente quando joga aqui. Mas a verdade é que você olha Flamengo e São Paulo, o Flamengo é sempre favorito. São Paulo venceu aquele jogo, o jogo em Santos, o empate foi normal, e hoje eu imaginava que a coisa complicasse um pouco mais, mas não. Foi um jogo muito tranquilo. O certo é que o São Paulo fez 7 pontos em 9, né? Então, embora seja surpreendente, é bom, é tranquilizador, mas assim, não dá para gerar uma expectativa, não, agora vai, não sei o que. Calma, né? É um objetivo inicial, como disse sabiamente o Hernan Crespo no começo do ano, é uma disputa de 45 pontos. A princípio é isso. Se a coisa andar de alguma maneira, pode ser que esses planos mudem, mas a princípio o São Paulo tem que pensar em posições intermediárias, uma Libertadores, começar a achar que vai conseguir muita coisa, pode ter depois uma cobrança fora do normal, porque realmente não está naquilo que se esperava. Pouca gente imaginava que o São Paulo fizesse 7 pontos nos primeiros 9 que disputasse no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida alguma, uma surpresa esse início do tricolor paulista, Zé, mas que dá tranquilidade pro torcedor e dá para empolgar com a atuação de hoje, com as últimas partidas também, por que não? Porque o São Paulo vem fazendo boas partidas depois daquele perrengue todo que teve no Paulistão, no início da temporada, Zé. Agora já dá para ter um pouco mais de tranquilidade e confiar um pouquinho mais no trabalho do Crespo, por que não? Boa noite, Zé. Boa noite. Há momentos no futebol que significam virada de chave. O São Paulo teve, acho que, 2 questões. Fora de campo, essa mudança na política, dando uma sensação, se é real ou não vou entrar no mérito, não é hora de discutir isso, mas que teve uma sensação de que as coisas podem se arranjar. Ou pelo menos oferece-se a oportunidade de mudar alguma coisa na política do São Paulo. Se vai mudar, eu não sei. Repito, eu não conheço de política de clube nenhum. Então, isso deu essa mudada de chave, ou colaborou para isso. E a vitória contra o Flamengo, na estreia no Campeonato Brasileiro, isso é muito significativo. Depois disso, o São Paulo arrumou um meio-campo com a chegada do Danielzinho, e com o nível de futebol apresentado pelo Marcos Antônio, que já vem desde o ano passado, mas parece que está jogando mais ainda, né, ao lado do Danielzinho, e o São Paulo conseguiu arrumar o meio campo, que até o Bobadilha está jogando bola. Até o Bobadilha. Mas, para mim, com todos os méritos desses 2 caras aí. Os pequenininhos, Marcos Antônio e Danielzinho. Estão jogando demais, especialmente o Marcos Antônio. Mas está funcionando demais esse meio-campo do São Paulo. Coração de um time de futebol dizem que é o meio-campo. E o meio-campo do São Paulo saiu o Bobadilha, entrou o Pablo Maia, seguiu a mesma coisa. Por quê? Porque continuaram em campo Danielzinho e Marcos Antônio. E aí é uma outra questão, que o Lucas Moura, me parece que finalmente entrou em forma, se recuperou clinicamente, fisicamente, tecnicamente, está muito bem nesse começo de ano o Lucas Moura. E o Caleri voltou fazendo gol. Não precisa ficar dando cabeçada. Com esse meio campo, né, de muita qualidade, né, do Marcos Antônio, do Danielzinho, enfim, né, a bola está chegando, o Lucas dando sequência e a bola chegando pro Caleri não ficar só dando cabeçada ou trombando em zagueiro lá na frente. Você lembra o São Paulo? Não era chutão? E com o Crespo mesmo, né? E aí o Caleri que se vire lá, fica trombando num, trombando no... Não, hoje ele tá chegando para finalizar. E está finalizando com competência e colocar a bola na rede. Então é um começo bom do São Paulo. Eu acho que o Flávio tem toda a razão. Ao pedir calma para o torcedor, é porque não vai ajudar em nada você elevar um nível de exigência, né? Historicamente, pela camisa, o São Paulo, não é para brigar para não cair, é brigar no mínimo por Libertadores. Ok, então que pense então, vamos brigar pelas primeiras posições ali, as 5 vagas, quem sabe virem 6, né, ou 7 para Libertadores no Campeonato Brasileiro, que perdeu uma vaga lá para a Copa do Brasil, né, mas que seja com calma, com parcimônia, que não se eleve muito esse nível de exigência, porque só vai fazer mal para o time que está começando bem, mas tem um caminho longo ainda a ser percorrido. Tem um caminho longo a ser percorrido, é bem verdade. E tem um caminho longo a ser percorrido com um jogador muito importante
que a gente viu ainda mais nessa partida de hoje. Depois de todo o interesse que teve o Flamengo no Marcos Antônio, antes ele já vinha jogando muita bola. Depois do interesse, parece que virou uma chavinha de ele começar a jogar ainda mais. Flávio, eu queria que você falasse um pouquinho mais da partida do Marcos Antônio. É um jogador que já esteve no radar da seleção brasileira e que vem fazendo ótimas partidas pelo tricolor. E hoje foi mais um pilar desse meio-campo do São Paulo. Sem dúvida alguma, muito importante para esse esquema do Crespo. Você tem razão, ele foi o melhor em campo hoje e fazia lançamentos interessantíssimos quando o jogo estava complicado, colocava os jogadores do São Paulo muito próximo do gol e as finalizações não eram bem feitas. Ele fez toda a diferença em campo. Ele foi o jogador que criou os espaços que o São Paulo não tinha quando o time do Grêmio estava muito fechado. Então, realmente, foi mais uma atuação de muito bom nível do Marcos Antônio. Está vivendo um momento realmente muito bom e justificando plenamente essa luta, né, essa vontade do Flamengo de tê-lo, que parece que vai ficar adiada por algum tempo. Mas a seleção brasileira ainda é demais, você acha? Não, aí já, eu acho que é um pouco demais. Ele não é mau jogador, não, mas que seleção, acho que é um local onde o Brasil tem jogadores de um nível mais elevado. Mais elevado, sem dúvida. Concordo com você nessa, Flávio. Partidaça do Marcos Antônio, viu, Zé? Você acha que ele tem vaga na seleção? Você me olhou com uma cara de surpresa? Eu acho que a disputa é meio complicada ali. Eu acho que a disputa é muito forte para ele. Se ele já tivesse sido chamado anteriormente, né? Eu acho que não vai ser chamado, não. Teve numa dessas listas, né? Teve. Aquelas listas que eles dão, ele ficou na pré-lista. Foi chamado. Isso. Eu acho que não vai. Mas, e não sei se para o São Paulo, talvez seja melhor no ir mesmo, né? Apesar que o brasileiro pare, né, durante a Copa do Mundo. Agora é um cara que está jogando muito. E é interessante que os destaques do São Paulo, no jogo contra o Flamengo, se não foi melhor em campo, mas foi o jogador talvez mais festejado pelo primeiro gol que fez e tudo pelo que fez no jogo, o Luciano, né? Luciano saiu muito grandão naquele confronto contra o Flamengo, vocês se lembram, né? No sábado agora, disparado o melhor do campo foi o Lucas Moura. E hoje, disparado o melhor do campo foi o Marcos Antônio. Mas em uma partida anterior tinha sido o Danielzinho. E assim, a regularidade do Danielzinho e do Marcos Antônio é uma coisa assombrosa. E o Lucas Moura também ainda está nessa regularidade. Aliás, o Lucas Ramon também entrou bem. Os dois meninos do Mirassol chegaram bem à vontade no São Paulo, hein? O Lucas Ramon muito bem no sábado contra o Primavera. E hoje também. E hoje também foi bem. Muito embora tenha o Mike ali na direita também. O que não dá, o torcedor não aguenta ver é o tal do Cédric. Né? Esse aí, se aparecesse alguma proposta de quem quer que seja, seria sensacional. Você viu que tem aí, eles estão só discutindo quanto o São Paulo vai pagar para se livrar dele, né? Então tem proposta do futebol português, deve ser algum time da 5ª divisão de Portugal, e estão discutindo quanto o São Paulo vai pagar para se livrar dele. Rapaz, se aparecer alguém querendo, pode liberar, né? Agora, principalmente porque o Lucas Ramon, eu tinha dúvida, né? Falei, que ele no veio, Mirassol, né? Ele mandava muito bem, né? Eu conheço o Lucas Ramon de muito tempo, ele jogou no meu Londrina, né? Jogou em várias equipes aqui, né? No nosso Londrina, né? Lá do... e era um lateral, fez uma ótima campanha no ano passado, como todo o time do Mirassol. Eu tinha uma certa dúvida agora no São Paulo, mas ele chegou bem. Nos 2 primeiros jogos, contra o Primavera e hoje, foi muito bem o Lucas Ramon. E o Mike, me parece também que é um jogador que quando entra, dá conta do recado. Né? O São Paulo tem uns meninos que precisam também ser bem aproveitados. O Luca, o Pedro Ferreira, essa coisa toda aí. E o Hernan Crespo está dando oportunidade para esses meninos aí. Agora, o São Paulo está mostrando uma certa regularidade de alguns jogadores. E além de todos que eu já citei, o Caleri voltou muito bem da contusão também. Está começando bem essa temporada. É nele que eu queria falar um pouquinho mais com vocês dois. Porque assim, a gente teve aquele jogo do São Paulo contra a Portuguesa, que o Caleri faz 2 gols, se não me falha a memória, mas ele perde um que não dá pra perder, né? Tal qual o Tapia perde alguns gols, como hoje perdeu contra o Grêmio também, a gente não imagina o Caleri perdendo esse tipo de... O problema é daquele jogo que o São Paulo perdeu, né, pra Portuguesa. Exatamente. Né? Se tivesse vencido com 2 gols dele, a gente não ia lembrar de nenhuma chance perdida por ele. Exato, mas aí como ele perdeu uma das chances mais fáceis da carreira dele, o pessoal pegou um pouco no pé do Caleri. E é bom pro Caleri, né, Flávio? Essa sequência marcando gols, marca hoje, faz mais uma partida importante com o São Paulo e se credencia novamente a titularidade. Lembrando que o São Paulo, Flávio, já tem daqui a pouco o retorno do André Silva. Foi outro cara que, antes da lesão, estava no cangote do Caleri, marcando muitos gols. Era um cara que conseguia... Em determinado momento jogaram juntos. Tem o Rian Francisco também. O Rian Francisco também. Voltando. Mas o Caleri sempre foi bem no São Paulo. Só no São Paulo.
Ele fez gols nos últimos 3 jogos. Ele fez hoje contra o Grêmio, fez sábado contra o Primavera, fez contra o Santos na última quarta-feira e depois teve esses 2 também contra a Portuguesa. Ele rodou pelo mundo todo. No Boca ele foi bem também. E quando ele veio para São Paulo a primeira vez, era um jogador que era uma grande dúvida, foi muito bem. Aí virou, não foi bem em lugar nenhum, voltou para São Paulo, voltou fazendo gol. Eu diria que muito do São Paulo sofrer tanto ano passado foi porque o Calleri ficou parado o ano inteiro, ele não jogou. E na volta é normal que o cara tenha dificuldade, é normal. E agora ele está fazendo gol de novo. E eu acho que ele é um jogador, não é um jogador para ficar dando drible, é dominar e bater. Mas isso ele faz muito bem. Então o cara que fala mal do Calleri está de brincadeira também, né? É um jogador muito importante para esse ataque do São Paulo, né, Zé? E a gente espera que ele venha com essa sequência de 3 jogos marcando gols, marcando muitos gols pelo São Paulo. E é isso que ele sabe fazer. Não dá para colocar ele armando o time, nem vindo buscar a bola. Mas se colocar dentro da área e ele com oportunidade de marcar, ele vai marcar. Primeiro que ele é bom de cabeça, é um fazedor de gol. Não é o cara do drible, mas é o cara do corpo a corpo que gira com muita facilidade. Cara, hoje a expulsão do Wagner Leonardo foi por conta disso, né? Ele girou contra o Wagner Leonardo. É bem verdade. Tentou pará-lo agarrando ele pelo pescoço. Tomou um segundo amarelo e acabou sendo expulso do jogo, né? Se o Carlos Vinícius estava dando um trabalho danado para a zaga do São Paulo, que ele é forte também e tem essa característica de girar ali no corpo contra os zagueiros, o Calleri é muito bom nisso também, né? Dá um trabalho danado para os zagueiros. E quando o cara volta de contusão, né, Flávio, a gente sempre fica em dúvida, não sabe como é que o cara vai voltar. Então, quando o Calleri volta fazendo gols, repito, depois daqueles 2 que ele fez contra a Portuguesa, ele ficou um tempinho sem marcar, mas agora ele fez gols nos últimos 3 jogos. Vindo do banco ou não. Ele fez contra o Santos, fez contra o Primavera e fez hoje de novo. E para centroavante, cara, isso para o moral do cara é importantíssimo, dá uma confiança muito grande. E esse novo meio-campo do São Paulo está ajudando demais no trabalho do Calleri, que eu repito, ano passado, pelo menos na maior parte do tempo, ele era o cara que era lançado, em anos anteriores até, né? O São Paulo jogava muito aquela bola longa pro Calleri, se vira aí, disputa com a zaga, ele trombava, dava cabeçada e era útil nisso, né? Ele dava um trabalho danado pra zaga. Mas não chegava aquela bola, igual a de hoje, por exemplo, né? Luciano deu a bola ali no toque lateral para ele só para ele fazer o gol. Né? Aquela bola que até eu faria, né? Que o centroavante adora, né? E ela chegou hoje nessas condições para ele fazer o gol. E parece que com esse meio campo do São Paulo, com o trabalho, com esse início bom, que essa movimentação legal aí, tá pro Calleri fazer o gol. Ele não precisa só dar cabeçada, trombada no zagueiro e ficar se matando ali, não. Ele tem condição realmente de ter uma temporada artilheira. E para concluir com vocês dois, Flávio e Zé, eu queria que vocês só dessem uma última análise com relação ao trabalho do Crespo, porque eu vou lembrar aqui, estive no pós-jogo, se não me falha a memória, com o Zé, de Portuguesa e São Paulo. A gente questionava o trabalho do Crespo. Muitas pessoas perguntavam e falavam sobre a continuidade do trabalho dele. Agora, com essa sequência positiva, Flávio, você acha que dá para ter um pouco de tranquilidade no trabalho dele? Dá para confiar de que vai sair alguma coisa com o Crespo? Ou ainda é um trabalho que tem questionamentos muito por conta desse início péssimo no Campeonato Paulista, mas, querendo ou não, muito bom no Brasileirão? É verdade, mas o Crespo é meia boca, né? O Crespo é um treinador nota 6. Não é mais que isso. Se o São Paulo imaginar que o Crespo vai fazer alguma coisa a mais, não vai. Ele é um técnico meio óbvio, faz substituições óbvias. Ele cumpre direitinho, mas ele é fraco. Ele não está na lista dos grandes treinadores, não. Ele é um treinador fraco. Tá tudo bem, tá dando tudo certo, o time melhorou, ok. Até também deu uma sossegada na política, deve ter ajudado um pouquinho no trabalho, porque lá dentro a coisa estava pegando fogo, também ajudou um pouquinho. Mas o Crespo é meia boca, é mais ou menos, não tem nada de extraordinário. É o tipo daquele treinador que eu falo que não tem nenhuma razão para estar no Brasil. Tem igual ele, tem vários por aí e estão sem trabalhar. E você, Zé? É do time Fica Crespo? Não, sim. É porque, assim, vai trazer quem? Vai melhorar de que forma? Concordo com o Flávio que não é aquele treinador diferenciado que se justifique e fica trazendo, como jogadores também, né? O futebol brasileiro está com mania de contratar jogadores aqui da América do Sul de baseada, assim, que às vezes até na base do próprio time tem jogador que rende tanto quanto, né? Mas virou uma coisa, virou uma moda, né? E treinador é a mesma coisa, né? Dos treinadores que vieram de fora para trabalhar no futebol brasileiro,
acho que se você for ver bem mesmo, poucos se justificam. É que virou moda também, é o modismo da hora. Já tivemos a fase dos veteranos, já tivemos as fases daquele cara que vinha da base, né, do jovem treinador, que está começando carreira, e agora é a fase do treinador. Né? Qualquer time, quando ameaça o treinador cair, já quer um estrangeiro, né? Não quer um brasileiro, quer um estrangeiro. Então virou moda isso aí. Mas não dá para ficar trocando toda hora. Então, eu sou do deixa Crespo aí, tem que se justificar bem a troca de treinador, é porque eles trocam 6 por meia dúzia, via de regra. Concordo, de acordo, até, mas também, só lembrando, né, que a gente tem alguns treinadores que a gente citou de experientes e brasileiros e tal. O Tite mesmo já começou de uma maneira pelo Cruzeiro. Meu Deus do céu, preocupante o início do Tite.